hoje nós temos um sacerdote aqui conosco, o Padre Wendel, que veio como instrumento de Deus, para falar de Deus e falar dessa fé que nós pedimos tanto. Padre, que delícia ter a sua companhia hoje. Eu que agradeço. Eu também estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou também mergulhando na moção de Deus para esse domingo. Mergulhar no amor e mergulhar na fé. Está sendo uma experiência fantástica. Glória a Deus por estar aqui com você e com toda a rede Século XXI. E eu vou pedir ao Senhor que assuma seu lugar, porque nós temos a pregação com o Padre Wendel agora, e nós queremos clamar o Espírito Santo. Os meninos já estão preparados. Agora nós vamos preparar o nosso coração e cantar junto com o Ministério Excelsis, clamando não só sobre o Padre Wendel, mas sobre todos nós, esse Espírito Santo. Erga suas mãos, cante ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Pode sentar, você que está aqui no auditório. A você que está em casa, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta parte da tarde do nosso programa Louvemos o Senhor, com um tema que hoje eu quero refletir com você, que é: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus amados irmãos e irmãs na fé, se nós queremos um caminho para amar a Deus e agradá-lo, esse caminho é a fé. Ao olharmos para o mundo de hoje, existem tantos elementos e tantas situações que têm colaborado para que a gente perca a fé e se distancie da fé em Jesus e na sua palavra. Principalmente, este mundo e a própria ação do demônio tenta nos tirar o amor e a fé em Jesus eucarístico. Então, toda a temática que eu quero refletir e pregar com vocês é a respeito da fé. E o tema de hoje ele foi tirado da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Você que está aqui, você que está em casa, se quiser, tome a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e abra na primeira carta de São João,
capítulo 5, versículos 4 e 5. E São João começa dizendo: porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então o texto começa dizendo que todo aquele que nasceu de Deus, ele vence o mundo. Mas São João está tratando de que tipo de mundo? O mundo enquanto criação de Deus, ou o mundo enquanto fraqueza, enquanto pecado? São João aqui, quando ele fala que aquele que nasceu de Deus vence o mundo, ele não está dizendo que nós temos que vencer a criação de Deus. Não, o mundo aqui significa o pecado, significa a fraqueza do mundo que leva as nossas paixões, desejos e afetos às coisas deste mundo. E principalmente as coisas contaminosas, pecaminosas, que vêm nos tirar da graça e do amor de Jesus. Por isso, São João diz que quem nasceu de Deus, ele vence o mundo. E o que quer dizer esta palavra, este versículo? Quem nasce de Deus, quem faz a experiência com o Espírito Santo de Deus, ele vence o mundo. Mas de que forma que nós vencemos o mundo? Quem nasceu de Deus, quem anda movido pelo Espírito Santo, ele não mais se deixa levar pelas paixões carnais. Ele não se deixa levar pela falta de amor, ele não se deixa levar pela falta de perdão, ele não se deixa levar pela discórdia, pela raiva, pelo ódio, pela inimizade, pelas tentações e seduções mundanas. Ele é um homem, uma mulher de Deus. Não é mais ele que governa a própria vida, mas é o Espírito de Cristo que o governa, que dirige, que dá o comando. Olha, isso aqui eu posso fazer porque isso aqui me santifica. Aquilo ali eu não posso e nem devo fazer porque me afasta da graça de Deus, me rouba a fé. Então, nós, enquanto cristãos, nós nascemos de Deus em primeiro lugar quando fomos batizados. O nosso nascimento para este mundo aconteceu o dia que nós saímos do ventre de nossa mãe, mas também quando nós fomos ali banhados pela água do batismo. Então, nós batizados, nós nascemos de Deus. Então, não podemos ficar com essa conversa dizendo: eu não sou de Deus, eu não tenho fé, minha vida não é guiada pelo Espírito Santo. É sim. Então, se nós nascemos de Deus, nós podemos vencer as tentações. Enquanto a gente viver neste mundo, nós teremos tentações. Cristo também foi tentado, mas ele não caiu em pecado. Ele não caiu na lábia do demônio. Nós precisamos, em Cristo Jesus, seguir uma vida no Espírito. Uma vida que nos leva a fazer a vontade de Deus. Ser um homem ou uma mulher do bem, que pratica a bondade, que foge da maledicência, da malícia no palavreado, nas conversas. Uma pessoa de Deus deveria cortar das suas conversas e piadas indecentes, maliciosas, sempre com duplo sentido. Não, um homem de Deus e uma mulher de Deus, até nas suas conversas, é uma conversa que edifica, que converte os outros. Então, até as nossas conversas também têm que ser conversas do bem, que mostram que nós somos de Deus. Porque de Deus não basta
inclinar sua cabeça, postar as mãos e rezar bonitinho, como são, parecendo que somos santos. Não, a santidade é na vida. E um homem e uma mulher de Deus que nasceu de Deus, as suas conversas são diferentes. As suas curiosidades te levam a uma curiosidade nas coisas que edifica, na internet, nos livros que nós lemos. Então, tudo na nossa vida precisa ser um sinal de Deus. No olhar, naquilo que pensamos. Como é fácil a gente julgar as pessoas pela aparência. A gente nem conhece a pessoa, nós nem convivemos com a pessoa, a gente já está julgando. Ah, fulano é antipático. Nossa, a pessoa nem dá um sorriso. E nós começamos a levantar julgamentos precipitados, levantando preconceitos que a gente não sabe. Isso é um perigo. Então, nós temos que vigiar até aquilo que nós consentimos na nossa consciência. Porque tudo em nós, se nasceu de Deus, vai viver para Deus. Então, qual é a vitória que vence esse mundo? É a fé. Diante das incertezas deste mundo, o que vai vencer é a fé. Então, não deixe o seu coração ser tomado pela dúvida. Existe uma dúvida muito boa. Existem questionamentos que a gente faz que são muito bons, é necessário. Existe uma pergunta que persegue todos nós. Durante a nossa vida neste mundo, a gente sempre vai ficar perguntando: quem eu sou? E a gente já tem a resposta. Porque toda a resposta da existência do mundo, nós a encontraremos na palavra de Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, se nós nascemos, se nós padecemos tanto sofrimento, para onde nós vamos? Tudo a palavra de Deus vai nos dar a resposta. E isso até com os ensinamentos da própria igreja. Então, a palavra de Deus e o magistério da igreja são indicativos para a gente não perder a fé, para a gente não cair aí nas garras dos falsos profetas, que ao invés de nos fazer crescer na fé, nos roubam da verdadeira fé. Então, qual é a vitória que vence esse mundo, minha gente? É a fé. E daí a pergunta que São João faz: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se você crê em Jesus como Filho de Deus, se você professa fé nele, e se você vive a sua vida nele, você pode já tomar posse desta verdade. Eu vou vencer o mundo. Eu posso vencer as minhas paixões. Eu posso vencer as tentações do mundo. Todos nós somos tentados. Depois de Jesus, é Maria a Imaculada. Nós todos somos pecadores. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Tem gente que diz assim: mas por que eu vou à igreja? Porque lá tem muita gente pecadora. Sim, a igreja é feita de pecadores. Por quê? Os pecadores que lá vão e que lá estão lutando pela santidade. Estão lutando para crescer. Estão lutando para se converter, para melhorar de vida. Não é melhorar de vida financeiramente, entendam? O que eu estou dizendo, melhorar de vida é crescer na graça, na santidade, na experiência do amor de Deus, numa vida melhor, sendo uma pessoa do bem, olhando a vida com o olhar de Cristo, sem desesperança. Então, São João quer que nós assumamos a nossa fé, que nós assumamos o nosso posto. Saindo desta palavra, indo para o Evangelho segundo São João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer assim: de tal modo, Deus amou tanto o mundo,
que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, vamos aqui abrir o coração para essa afirmação. Deus, Ele amou tanto o mundo. E qual foi a forma em que Deus nos amou? Quando Ele enviou o seu Filho único. A encarnação de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo, ela tem um propósito: salvar a todos, sem exceção. Não é salvar só a gente que é cristão, mas é salvar a todos, quem é pagão, quem é ateu, seja quem for. Jesus quer salvar a mim e a você. O Pai não abandonou o mundo. O Pai não nos abandonou. E é prova disso que São João, ele afirma: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Quem é mãe e pai vai entender o que eu vou dizer agora. Você sabe que entregar o seu filho e a sua filha para aquilo que você sabe que é errado, isso dói em você? Porque o instinto de um pai, o instinto de uma mãe, é amar o seu filho. Pode todo mundo dizer que o seu filho é um criminoso, é um assassino. Seja qual for a vida errada que o teu filho e a tua filha esteja passando, mas você que é mãe e pai, vai amá-lo até o fim. Você vai dar vida por ele e por ela. Você é capaz de entrar na frente do carro para dar a vida pelo teu filho, pela tua filha. Por quê, minha gente? Porque esse instinto da mãe é o instinto do pai. A mãe que é mãe ama o seu filho, aquele que o gerou, e ela não vai deixar o seu filho, mesmo que ele esteja nas drogas, mesmo que ele esteja no tráfico, mesmo que ele esteja no roubo, a mãe não vai abandonar o seu filho. Não vai deixar sua filha, e o pai também. Agora, imaginemos o nosso Pai, o nosso Deus. Ele amou tanto o mundo, que quando ele viu que o mundo estava indo para longe dele, quando o povo começou a sair do seu amor, a cair na infidelidade da aliança, o que Deus faz? Ele intervém. Deus interveio na humanidade. Grave isso. Deus, ele interveio. E o mais bonito disso é que Deus, ele intervém na humanidade, na história humana, através de quem? Através de Maria. Através da Virgem Maria. Foi através daquela jovem que um dia Deus mandou um arcanjo, São Gabriel, para ir até ela. E é interessante a história do Evangelho. Jesus escolheu o quê? Uma cidadezinha pequena, insignificante naquele tempo. Jesus escolheu uma jovem simples, humilde, pequenina. Deus escolheu a mais simples, a mais pequenas, para através dela trazer o seu filho a este mundo. E aqui eu quero dizer, é tão bonito as coisas de Deus, que às vezes a gente confunde. Deus, ele age na simplicidade. Nós precisamos aqui ter uma docilidade de alma, de coração, e entender que a pedagogia de Deus na história da humanidade é uma pedagogia que vai perpassando na simplicidade, nas coisas singelas. Às vezes a gente espera grandes milagres, nós esperamos portentos, maravilhas, e às vezes Deus, ele vai fazer a sua graça através da simplicidade. É assim que às vezes Deus age em nós. Pode prestar atenção na sua vida. Tem coisas que Deus fala tão simples e a gente acaba se confundindo, não dando atenção que Deus está falando, através de uma pessoa, através de uma pregação, através de uma mensagem, através de uma foto, de uma canção cristã.
então Deus tem os seus caminhos. Então Deus se utilizou de Maria para nos dar a salvação. Por isso o evangelista São João afirma: Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça. Então, qual é a condição que Deus coloca para nós para que não pereçamos? A fé nele. Creia em Jesus. Como nós cantamos com o ministério antes da pregação: Senhor, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor dos irmãos. Gente, isso é fé. Fé não é apenas proclamar que Jesus é o Filho de Deus com os lábios, também é isso, mas esta fé, ela precisa ir muito além, traduzir na vida, no testemunho aos irmãos, no amor, no gastar-se por Cristo, pela família, pela salvação daqueles que estão perecendo. Minha gente, o mundo está perecendo. Não vamos aqui dormir no ponto. Isso aqui é uma opinião e podem discordar de mim. Nós estamos vivendo sinais dos fins do tempo. Que tempo é esse? Nós estamos já no segundo tempo. Não vai ter prorrogação, não. Nós já estamos vivendo no tempo de Cristo. Nós estamos já passando pela purificação. Nós, a igreja, todos nós, dentro e fora da igreja, nós estamos passando pela purificação. E por que essa purificação? Para que a gente espere a segunda vinda de Jesus na santidade. Eu digo que eu sou padre, eu creio na Bíblia, eu creio no magistério da igreja, e prego aquilo que eu creio, na Sagrada Escritura, nos sacramentos da igreja, no magistério da igreja. E nós temos que andar nesta comunhão, porque quem anda na comunhão, quem anda na unidade, não se perde. Porque o nome do diabo é divisor. Quem divide é o diabo. E nós não somos do diabo, nós somos de Deus. Nós viemos e nascemos para construir a unidade, a comunhão na diversidade. Quando se fala de comunhão, a gente pensa, todo mundo igual. Olhe para os seus dedos. Os nossos dedos são diferentes. Olha para dentro da sua casa, da sua família. Ninguém é igual, não. Todo mundo é diferente. Mas a diferença não pode me impedir de construir a unidade. Não pode me impedir de construir o amor fraterno. E uma pessoa que nasceu de Deus e tem a sua fé em Cristo, ela vai lutar, apoiada na graça de Deus, para construir a comunhão, para construir a unidade. Então, esse tempo, meus irmãos, segura firme na fé. Segura firme na fé. Por isso que esta TV, ela precisa de você. Não estou dizendo isso só para uma propaganda, não. Eu estou dizendo porque bendito seja Deus que nós temos uma TV católica. Porque eu digo, Jesus me alcançou através também da rede século 21, quando eu ainda era jovenzinho. Estava pensando em cursar a medicina, ainda nem pensava na vida religiosa, sacerdotal, já eu assistia com a minha família o programa Louvemos o Senhor. Quantas pregações me alcançaram, e quanta gente é alcançada por pregações, por canções, por novenas. Então, minha gente, nós temos que unir forças para sustentar aquilo que é nosso. A igreja de Cristo, Cristo sustenta e assiste a igreja, mas Ele deixou para nós a igreja, esta barca, para que a gente não largue o remo. Reme com força, com perseverança, com encantamento, com alegria, sem abandonar a fé.
Não abandone por nada a sua fé, meu irmão, minha irmã. Esta palavra de ordem. Nós temos que sair do abatimento. É gente que está se deixando levar pelas coisas deste mundo, pelas vozes deste mundo. Não! Nós precisamos ser ovelhas do rebanho de Cristo, ouvir o nosso pastor e voltar para a fé, voltar para a comunhão com a igreja, amar esta igreja. Por isso, São João diz que Jesus não quer que nós pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Minha gente, nós precisamos desejar a vida eterna. Eu vivo a minha vida, mas eu não sei quantos dias eu tenho para viver nesse mundo. A única coisa que eu peço a nosso Senhor, com toda a sinceridade, que o dia que Ele me chamar, que eu seja digno de ir para o céu. Porque eu acredito na vida eterna. O meu fundador dizia: vocês salvistas, quando forem padres, precisam pregar sobre a vida eterna, pregar sobre o inferno para que ninguém vá para lá, sobre o purgatório. Então eu quero dizer, pense também na vida eterna. A nossa vida não é só aqui. Não pense somente aqui nessa terra. Ninguém tem lugar cativo aqui nesse mundo. A nossa vida é uma peregrinação para o céu, para a vida eterna. Eu não estou dizendo isso que agora você vai cruzar o braço, ficar dentro de casa e não vai fazer mais nada. Não. Lá no seu trabalho, trabalhem pensando em Jesus, fazendo o seu trabalho com amor, com dedicação, com honestidade. O que mais nós precisamos hoje é de gente honesta, no trabalho. Eu fico tão triste quando eu vejo trabalhadores que dentro da empresa do trabalho querem conquistar os melhores lugares, as promoções, colocando os colegas para trás, inventando mentira, levantando calúnia, com inveja. Não, um cristão no trabalho não pode cultivar essas coisas. Não, ele tem que se ajudar mutuamente no trabalho. Se você é advogado, seja um bom advogado. Se você é um médico, seja um bom médico, uma boa médica. Nós agora, quanto que a gente está precisando dos profissionais de saúde, meu Deus. Eu quero aqui agradecer aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Parabéns para vocês. Vocês são heróis, são heroínas que estão dando a vida aí para muita gente ainda viver. Meu Deus, faça bem esse trabalho. Eu conheço tantos médicos, tantos enfermeiros, que coisa linda. São cristãos católicos, dão a vida pela vida dos outros, cuida bem dos doentes. Parabéns você, que é enfermeiro, enfermeira, você que é médico, médica, você que é estudante de enfermagem, de medicina, parabéns para você. Que vocação maravilhosa, linda. Dê a sua vida como santos. Se gastaram para cuidar dos moribundos, dos doentes, dos enfermos. E Jesus pode até te usar para levar a cura para tanta gente, né? Vamos aqui lembrar do nosso querido Padre Eduardo. Né? Louvado seja Deus pelos profissionais que estão lá cuidando dele. Que Deus abençoe todos aqueles profissionais. Então seja honesto na sua casa, no relacionamento com a família, com as pessoas, porque Deus quer que você já vá vivendo o céu aqui na terra. O céu começa em você. O céu começa na sua vida hoje. Hoje. Continuando ainda no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aqui eu quero abrir um parênteses,
para explicar este versículo. Tem gente que fala assim: Deus castiga, Deus condena. Às vezes eu encontro alguns pais que dizem assim para as crianças: meu filho, olha, cuidado, não fala palavrão porque Deus castiga. Não sei se você já ouviu isso da sua mãe e do seu pai. Eu já escutei muito da minha querida e falecida avó: olha, meu neto, cuidado, não fala isso, não faz isso, porque Deus castiga. E a gente vai passando a vida pensando assim: ah, Deus castiga, Deus condena. Uma coisa linda eu aprendi na teologia. Sabe como é que é o castigo de Deus? Não é um castigo condenatório, é um castigo pedagógico. O que um pai e uma mãe ela faz com o filho? Não, meu filho, eu não vou te dar isso agora. Meu filho, não vá para esse lugar. Meu filho, olha, essas amizades não servem para você. E os filhos batem o pé, nem enfrentam os pais. Não, o senhor é muito chato, a senhora é muito chata, né? Não, não vou te obedecer, não. São meus amigos. Eu sou livre agora, eu sou de maior. Aí o que os filhos fazem? Vão lá e fazem o contrário. Aí depois, quando quebra a cara, volta: é, pai, o senhor falou, né? É, mãe, quantas vezes vocês nos ensinaram? Então, minha gente, como que Deus, Ele nos educa e nos forma? Permitindo a aprovação. A aprovação não é mal para ninguém, não, porque a gente aprende sofrendo. A gente só vence na luta, no sacrifício, porque tudo que a gente ganhar fácil, nós vamos perder fácil. Mas tudo aquilo que a gente luta, se sacrifica, como é bom levantar a bandeira da vitória e dizer: graças a Deus eu conquistei. Graças a Deus eu venci. Louvado seja o nome do Senhor agora e para sempre. Então, minha gente, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo. Jesus não quer a condenação de ninguém. E aqui eu quero também explicar uma coisa. Tem gente que diz assim: ah, quando morrer e apresentar-se diante do juízo particular de Deus, Deus vai condenar. Gente, a essência de Deus é amor, é salvação. Sabe quem vai nos condenar? São os nossos pecados. São as escolhas erradas que durante a vida nós fizemos. Então, quais são as escolhas que você tem feito na vida? Se você tem consciência de que o caminho e a direção que você está indo te afasta de Deus, mude enquanto é tempo. Cada minuto, cada segundo que Deus está nos dando de vida é para que a gente se arrependa de nossos pecados, confessemos os nossos pecados e que nós nos convertamos. O que é converter-se? É mudar a direção, minha gente. Jesus não quer a sua perdição. Jesus não quer a nossa perdição, Ele quer a nossa salvação. E aí continua o Evangelho: mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então Jesus quer a nossa salvação. Quero agora partir para uma outra passagem bíblica e quero agora falar um pouco sobre a fé, sobre esse dom espiritual que Deus nos deu. Quem puder, abra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele vai falar sobre o que é a fé e sobre os testemunhos de quem viveu a fé. Então a carta ela começa dizendo assim: a fé é o fundamento da esperança.
é uma certeza a respeito do que não se vê. Duas palavras importantes aqui deste versículo: fundamento e certeza. Então, o dom da fé que Deus colocou em nós é a base da vida espiritual. É a forma com que Deus nos deu este dom para quê? Para amá-lo e para agradá-lo. Então, a fé é o fundamento, é a base da esperança. Por que eu tenho esperança? Porque eu estou esperando algo que não aconteceu. Se eu perco a esperança, para que viver então? Então a gente precisa sermos pessoas de esperança, de fé. Não está dando tudo errado. Aí você vai falar, não tem mais jeito, está acabado. Não tem mais volta. Mas uma pessoa com esperança, ela sempre, com a sabedoria de Deus, ela vai encontrar um outro caminho. Eu me recordo de um grande diretor espiritual que eu tive na minha caminhada formativa. Um grande jesuíta. E esse sacerdote que já faleceu, acredito que está no céu intercedendo por mim, seu filho espiritual, ele dizia assim: a direção espiritual, ela não vai te mostrar só um caminho, mas ela vai te mostrar vários. Porque enquanto eu achar que a resposta está comigo, Deus vai me quebrar e vai mostrar que tem outras portas para serem abertas. Quando alguém fechar a porta da sua vida, não perca a esperança, porque vão se abrir outras. Porque na vida de um cristão, se uma porta se fecha, vão abrir outras melhores. Aprenda isso. Isso é um conselho meu para você, conselho para a vida. Se uma porta fechar na sua frente, não se esqueça. Se prepare que outras portas irão se abrir. Isto é para você tomar posse na fé. Estou dizendo isso. Continuando o versículo 2 da carta aos Hebreus, capítulo 11. Foi a fé que fez a glória dos nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? Os profetas e os santos. A resposta para esse mundo são os santos. Sabe por quê? Porque os santos foram homens e mulheres tão determinados por Cristo e pela igreja que eles aguentaram firme. Não abandonaram a fé. Nos momentos mais difíceis, os santos continuaram. Por isso eu digo, conheça a vida dos santos. Se inspire na vida dos santos. Se inspire nos homens e mulheres de Deus. Às vezes a gente quer ser igual a tanta gente desse mundo, mas na verdade são pessoas que dão contra-testemunho. Quer se inspirar em modelo e exemplo de vida? Comece primeiro por Jesus, que é o Senhor e Deus. Segundo, Nossa Senhora. Terceiro, São José. E depois todos os santos. Eu falo que os santos são os meus melhores amigos. A cada momento eu chamo um santo. Para cada situação eu invoco um santo. Então, que você também leve isso para a sua vida espiritual. Então, foi pela fé que nós vemos a glória dos profetas e dos antepassados. Versículo 3. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Olha o que o apóstolo está dizendo. É pela fé que nós reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Então, esse mundo foi formado por quem? Pela palavra do Senhor. Isso aqui é critério de fé. Isso é fé. É a palavra que está dizendo. Então, pela fé, eu creio que o mundo foi formado pelo nosso Deus. E foi.
pela palavra do Senhor. E nós sabemos que toda a criação foi criada por Deus para estar ao nosso serviço. Por isso que a gente tem que se inspirar um pouco em São Francisco de Assis. Como que São Francisco de Assis chamava a criação de Deus? De irmão, de irmã. Irmão Sol, irmã Lua, irmã Estrela, irmã Árvore. Ele até chegou a chamar a morte de irmã. Será que nós temos coragem de chamar a morte de irmã? Quem passou pelo agravamento do Covid sabe que viu a morte por perto. Não é fácil. Mas São Francisco dizia para a morte: minha irmã. Tratou ela como amiga. Então, meus irmãos e irmãs, aprendamos de São Francisco de Assis a olhar a criação de Deus como obra de amor para nós, louvar a Deus em todas as estações do ano, por tudo que Deus permite a gente passar. E continua a palavra de Deus, no versículo 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, minha gente, qual é o caminho para amar e agradar a Deus? É a fé. É isso que o apóstolo está dizendo. Sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus. Então, para se achegar a Deus, qual é o caminho que a gente deve tomar? Fé. Para se crer na ação de Deus na nossa vida, é preciso crer. Porque Ele nos dará recompensa também, mediante a nossa fé nele e as boas obras. Daqui eu trago 2 testemunhos de fé apresentadas nesse capítulo 11. Primeiro testemunho de Noé, segundo de Abraão. O versículo 7 fala sobre o testemunho de Noé. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Minha gente, nós podemos concluir sobre a vida de Noé. Noé, ele salvou a si e toda a criação daquele tempo e a sua família. Mas, de uma forma ou de outra, Noé, ele condenou os povos que lá viviam no seu tempo. Noé era um homem de escuta de Deus. Então ele escutou a Deus, porque Deus tinha visto que aquele povo, aquela cidade, estava se corrompendo no pecado. Então Deus ia mandar um dilúvio, porque o dilúvio na Sagrada Escritura significa purificação. Então o dilúvio foi uma purificação no tempo de Noé. Deus disse: Noé, constrói uma arca. Noé começou a construir a arca e todo mundo começou a zombar dele. Noé, que besteira é essa? Para que você está construindo uma arca? Que negócio é esse de dilúvio? Você está louco. Ele constrói a arca e o que ele faz? Ele coloca os animais para dentro e pega a sua família e também coloca na arca. Essa arca aqui é símbolo da igreja. Para os dias de hoje, esta arca é símbolo da igreja. Na igreja nós encontramos a salvação. Porque Jesus, que a assiste, Ele é o cabeça da igreja. Então, Noé não deu ouvido às pessoas que o criticavam, que zombavam dele, mas ele obedeceu à ordem de Deus. O que aconteceu? O dilúvio veio e matou todos daquela época. De que forma que Noé condenou aquele povo? Porque ele deu ouvido à voz de Deus e não a dos homens. Eu pergunto para você de casa:
a quem você tem dado ouvidos? Que voz que você tem escutado? Eu quero dizer para você, Deus hoje quer falar ao teu coração. Escute, peça a Deus que Ele fale com você e você reconheça a voz de Deus e não se perca com as vozes deste mundo. E também para você aqui. Então Noé se salvou. Segundo testemunho, Abraão. Já estamos caminhando para a conclusão dessa reflexão. Versículo de 8 a 10. Pela fé, Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pela fé, Abraão ouviu e obedeceu a Deus. Deixou a sua terra e foi para a terra que Deus queria que ele pisasse e habitasse. Conclusão, meus irmãos e irmãs. Noé e Abraão hoje deve ser cada um de nós. Escute a voz de Deus. Escute a voz da igreja. E na fé obedeça. Você não vai errar. O ministério vai se preparando para a gente cantar a música do início. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. E eu quero dizer para vocês, não se deixe confundir por nada. Deus está te pedindo algo. Deus está te dando uma direção. Vá onde Deus te quer. Qual é a terra que Ele quer que você pise? Qual é a terra que Ele quer que você habite? Se hoje você estava perdendo a fé, é hora de voltar. Volte para o Senhor. Volte e peça ao Senhor, Senhor, dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida e testemunhada no amor aos irmãos e irmãs. Fecha teus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos cantar com essa canção, que é uma canção que fala daquilo que nós precisamos pedir a Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Peça isso ao Senhor, dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva. Esta fé que eu preciso, uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Que ela se traduza na vida, Senhor, e testemunhada no amor aos irmãos. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Segura aí, ministério. Eu quero te convidar a pedir o Espírito Santo. Já no final desta pregação,
o mundo precisa do Espírito Santo. Nunca o mundo precisou tanto do Espírito Santo como nos dias de hoje. E a grande graça que Deus nos dá é a efusão, o mergulho no Espírito Santo. Você que está aqui vai se colocando em pé e vai com as suas palavras pedindo: Senhor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. E você que está em casa também, ore comigo, ore conosco. Vamos pedir o Espírito Santo. O ministério pode me ajudar com os instrumentos também que vocês vão pedindo o Espírito Santo, porque também os instrumentos nos ajudam a orar. Senhor, dai-nos o Espírito Santo. Senhor, envia teu Espírito Santo e batiza, Senhor, todo o nosso Brasil, toda a nossa nação brasileira. Senhor, eu preciso, as famílias precisam do Espírito Santo, Senhor. E sim, Senhor, dá-nos uma fé viva, dá-nos uma fé nova, Senhor, traduzida na vida, Senhor, testemunhada, Senhor, na comunidade. Vem, Espírito Santo de Deus, enche, Senhor, o nosso coração. Sim, dai-nos a experiência com teu amor, com a fé, Senhor. Desperta, Senhor, um povo novo. Sim, um povo de santos e santas, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai orando, vai cantando na linguagem dos anjos. Vem, Espírito Santo de Deus, manda a tua unção sobre nós. Batiza, Senhor, toda essa rede, século 21, toda essa TV, Senhor. Vai abençoando, Senhor, as câmeras, Senhor. Sim, onde as imagens estão chegando agora, as casas, Senhor, aonde esta imagem, aonde esta oração está chegando, que o Espírito Santo chega, Senhor. Sim, meu Senhor e meu Deus, que teu Espírito Santo, Senhor, também atinja o nosso querido Padre Eduardo. Sim, meu Deus, que ele seja batizado no Espírito Santo, Senhor, um homem de fé, Senhor. Um homem alegre, Senhor, que testemunha que o Senhor está vivo. Vem, Espírito Santo, e oremos, cantemos na linguagem dos anjos. Ori alabanari alalabada, ori alabanari alalabada, ori alabanari alabanari alabandarala, eri alabanari. Dá-me uma fé viva, cantemos isso. Dá-me uma fé viva. Dá-me sim, Senhor, uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Para terminar, dá-me, Senhor, uma fé viva. Uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. E aplauda Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Obrigado, bendito seja. Obrigado, Ministério de Música. Rita, toma a palavra agora para você. E mais uma vez nós agradecemos ao padre Wendel Quintino Gilbá, mas que está em São Paulo, né? A gente não pode esquecer das nossas raízes. Eu falo todos os dias no programa Mulher.com sobre pedir a bênção a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, e que a gente nunca se esqueça, eu estendo a mão para a terra, que a gente nunca se esqueça de onde viemos, dos nossos pais, dos nossos avós. Amém. E nós já louvamos a Deus pelo seu aniversário, né? Então Obrigado. hoje eu quero louvar também o ventre que te gerou. Amém. Porque esse ventre, com certeza, o Senhor derramou muito amor. Derramou ou não derramou, gente? Sim, que muito bênção, amor. Padre Wendel, hoje aqui conosco. Obrigado, Inclusive, eu quero deixar um abraço, né, aos meus pais, porque de fato, meu pai e minha mãe são um casal de Deus. Me ensinou o que é ter fé e a buscar sempre a fidelidade a Deus e a santidade. Então também a eles o meu agradecimento. Se hoje eu existo, é por causa do sim deles.
Obrigado a você, pai. Obrigado à senhora mãe. Que Deus abençoe sempre vocês. E como que a gente fala para o pai e para a mãe? A sua bênção. Me Muito abençoe obrigada. sempre. Que Deus, que a Obrigado, sua mãe Rita. esteja te abençoando agora e que Amém. seja esse momento muito especial. Obrigado por sua Amém. presença aqui conosco. Olha, Amém. Padre Eduardo mandou um recado. Sabe o que o Padre Eduardo falou? Nós precisamos ter mais vezes aqui, né, o Padre Wendel e outros pares da sua ordem, para que nós possamos receber as bênçãos que Deus tem reservada para nós.